Olá, graça e paz. Quero te fazer um convite nessa breve meditação para nós irmos fazer uma viagem ao deserto. Sim, aquele deserto onde Jesus foi tentado, sabe? Tem o texto lá em Lucas capítulo 4, no versículo de 1 a 13. Finaliza no 13. E por que eu quero te convidar a esse passeio? Porque Cristo, Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, o nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Mas o período que Ele esteve aqui na Terra, Ele veio para nos ensinarmos como ser filhos de Deus. Porque Ele nos deu o direito, né? A todo aquele que o recebeu, deu-lhe o direito de ser, Deus deu o direito de ser chamado filho de Deus. Então, como filhos de Deus, como nós devemos nos comportar e caminhar e viver aqui nessa terra? Ele nos prometeu a vida abundante e a vida abundante não é para o céu é perfeito, é vida perfeita. Então, Ele quer nos ensinar a vivermos aqui na terra como filhos de Deus, seguindo o seu exemplo e então termos a vida abundante aqui mesmo. Vem comigo. Então vamos lá. Eu fiquei meditando nesse texto do deserto, eu achei incrível algumas revelações que o Espírito Santo me deu nesse período que eu dediquei tempo, não só na leitura, mas na imaginação, me imaginando ali o que a palavra de Deus, que é viva, né, e que é atual, o que ela quer me ensinar, porque eu não vou lá no deserto ficar 40 dias sem comer, né? Então, provável que ela quer dizer algo comigo aqui, hoje, e aí eu quero passar para você porque eu tenho certeza que ela vai falar com você também no momento em que você está aí hoje recebendo esse vídeo. E aí, Jesus foi levado então ao deserto pelo Espírito Santo e ali foi tentado pelo diabo por 40 dias, sem comer, e passados dias ele teve fome. Então veja que só aí já começa uma coisa bem interessante. Não foi o diabo que levou ele para o deserto, foi o Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo para o deserto. Ali na palavra está escrito isso no texto. E ele ficou 40 dias sem comer. Mas a palavra diz que passado esses dias ele teve fome. Então como que você vai ficar 40 dias no deserto e vai ficar sem comer e só vai ter fome depois que passar esses 40 dias, né? Aí eu comecei então essa reflexão, o que seria o deserto? Eu creio que essa passagem ela se refere à nossa vida, a vida aqui nesse mundo é um deserto. Aqui nesse mundo nós vamos sempre ter escassez. Nós, filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, filhos do dono do ouro e da prata, nós vamos sempre ter escassez. Ora a gente tem, escassez não significa só falta de dinheiro, né, irmãos? Ora nós temos muito dinheiro, mas não temos saúde. Ora nós temos dinheiro, saúde, mas não temos família. Ora nós temos família e não temos dinheiro. Então, a gente nunca vai ter uma vida perfeita e totalmente abastecida em todas as áreas da nossa vida. Então, sempre nós vamos ter uma área da nossa vida que pode estar vivendo uma escassez, um deserto. E nem sempre isso é culpa do diabo, né? Pode ser, como no caso, o Espírito Santo de Deus nos levar a esse momento de dificuldade, a essa luta, a essa escassez, a essa dificuldade, essa adversidade, né? E ali, então, o diabo pode se aproveitar, como é o caso desse texto, mas não é ele que realmente nos levou a essa situação, né? Como é o caso de Jó, por exemplo, com a permissão de Deus. Nesse caso, foi o Espírito Santo de Deus. Então, por quê, né? Por que Jesus foi levado? Por que ele só foi ter fome depois de 40 dias? Essa fome, eu entendi ser aquela fome de fraqueza, sabe? Ele não teve fome só depois que passou os 40 dias. Ele começou a ter fome assim que passou o horário da refeição, como todos nós seres humanos. Mas essa fome ali depois de 40 dias é aquela fome que depois que a gente já passou muito tempo naquela luta, a gente começa a se sentir enfraquecido. Ela começa a nos tirar o brilho, né? Começa a nos secar, sabe? Aquela questão da tristeza, da aparência sombria, a luz começa a se apagar. Quando você está com muita fome, a pressão começa a cair, você começa a se sentir enfraquecido. Então seria essa fraqueza espiritual no nosso caso aqui.
trazendo para os dias de hoje, né? E aí, o que o diabo teve a audácia de fazer? Falou para ele assim: se você for filho de Deus mesmo, né? Porque um filho de Deus passando tudo isso que você está passando, então você vai mandar essa pedra virar pão e ela vai virar pão, né? E aí, o que Jesus respondeu para ele, né? Que nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ou seja, nem só de pão viver. Se você está passando toda essa dificuldade, você pode, se você for filho de Deus, você vai falar assim, ó, tá passando dificuldade financeira, ó, acaba toda essa escassez financeira aqui agora, porque eu sou um filho de Deus e eu tenho direito de ter dinheiro aqui nessa terra. Aí o dinheiro não vem. Será que eu não sou filho de Deus? Ah, eu tô com uma enfermidade. Vai acabar essa enfermidade aqui agora, em nome de Jesus, porque eu sou filha de Deus e eu não vou ficar doente mais. Ah, não sarei, então não sou filha de Deus? Então Jesus falou assim, nem só de abundância a gente vive aqui nessa terra. O filho de Deus, ele não vive só com tudo resolvido e tudo abastecido. Eu sou filho de Deus porque a palavra diz que eu sou filho de Deus e eu não preciso estar só abastecido. A minha força vem do quê? Da palavra de Deus. O meu alimento, né? Ele falou, mas não vive só do pão, mas daquilo que sai da boca de Deus, ou seja, a palavra de Deus. A minha força, o meu alimento, o que substitui essa escassez que está me enfraquecendo espiritualmente é a certeza, a convicção que eu sou filha de Deus e a palavra dele, a vontade dele, a ordem dele, a justiça dele, a sabedoria dele. Isso me satisfaz, isso me abastece, isso me fortalece. A minha força vem do Senhor, então. Aí o diabo falou assim, ah tá, então é na palavra, né, que você vai resolver. Ah tá, então é crente. Essa pessoa é crente, é um filho de Deus crente, então. Então tá bom, você é filho de Deus, né? Então a gente não vai discutir, realmente você tem razão. Mas vem cá, você, filho de Deus, passando essa miséria que você está passando, essa escassez, esse deserto, vou te mostrar uma coisa. Levou ele lá para o alto e mostrou todos os reis, os reinados, todo o poder, toda a glória desses reinados, das autoridades, e falou assim, né, mentindo, porque é mentiroso, né, o diabo é o pai da mentira. Tudo isso aqui foi me dado, é tudo meu, é meu-me. Mas se você se prostrar e me adorar, eu te dou, porque eu sou um pai bom. Você está prostrado e adorado aí aos pés do seu pai e ele está deixando você aí nessa luta. Eu não. Eu não. Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todo esse poder, toda essa glória. Jesus falou o quê? Adorarás somente o Senhor teu Deus. Se prostrarás, se servirás somente ao Senhor teu Deus. Jesus conhecia o poder e a glória de Deus. O que ele ia querer com o poder e a glória do mundo? Gente, por que às vezes a gente negocia as coisas na nossa vida? Por falta de conhecimento do poder e da glória de Deus. Jesus habita em nós, a plenitude de Deus habita em nós. Nós precisamos parar para conhecer o poder e a glória de Deus, senão a gente vai negociar a nossa primogenitura igual Esaú por causa de um prato de comida. Uma miséria que o diabo nem tem poder para te dar. Só vai te dar ou te tirar se Deus permitir. Perigoso você negociar com o diabo aí, achar que Deus é ruim, ir lá e servir ele e ainda Deus não deixar ele te dar nada. Presta atenção nisso. Aí o diabo então viu que não conseguiu negociar, né? Porque Jesus conhecia o poder e a glória verdadeira, que é a de Deus. Então veio e falou o que para ele? Levou ele para Jerusalém, no lugar mais alto do templo. O que isso me revelou aqui? Religiosidade, sucesso na vida espiritual, na vida ministerial, na vida teológica, assim, não no sentido verdadeiro, mas no sentido que muitas vezes o diabo faz isso com a gente. Ele não consegue então dizer, nos enganar que nós não somos filhos de Deus, ele não consegue nos comprar nos dando os poderes e as glórias do mundo, mas então ele faz o quê? Ele enche a gente de religiosidade, de compromisso, de falta de tempo, de distrações, para que a gente então execute as nossas obrigações
certinhas e comece a achar que nós somos merecedores de alguma coisa da parte de Deus. Então ele nos torna o quê? Nos permite nos tornar o quê? Escravos da religiosidade e não filhos de Deus. Ele sabe que nós cremos que somos filhos, mas ele nos inspira a viver como escravos de Deus e não como filhos. E aí o que ele faz? Ele fala para você assim: ah, mas se você for filho mesmo de Deus, novamente ele começa a colocar em dúvida, né? Se você for filho mesmo, pula daqui, que ele vai dar ordem aos anjos, né? Porque aí ele cita o Salmo 91, né? Que vai dar ordem aos anjos para te segurar, você não vai tropeçar em pedra alguma porque os anjos vão te proteger, vão te segurar. Ele cita o Salmo 91, que ele conhece a palavra, viu, irmão? Tem muito filho de Deus aí que tá apanhando do diabo porque não conhece a palavra, o mínimo, né? Que é conhecer a palavra, que até o diabo conhece. E aí o que ele faz então? Ele promete, ele fala isso, ó: você é filho, então tá escrito aqui, ó, pula daí. Aí a gente com esse nosso, eu tô cheio de poder, eu tenho dom espiritual, eu tenho ministério disso, eu faço isso para a igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço aquilo outro, eu tenho talvez fama, talvez eu sou um cantor famoso, talvez eu sou um pregador famoso, talvez eu sou a pessoa que mais ora na igreja, eu não sei. Não sei o que é que a religiosidade, que a escravidão religiosa pode estar fazendo com você ou comigo, que o diabo está nos inspirando todos os dias a essa escravidão religiosa. Mas aí talvez ele possa então soprar em nós quando nós estivermos passando pelo deserto, porque todos passam, tá? Os filhos de Deus e os não filhos de Deus também passam pelo deserto. Então isso é vida no mundo, é vida com dificuldades. E aí você pega e ele fala, então, você é filho de Deus, está fazendo tudo isso para Deus e ele não está resolvendo as coisas para você? Prova ele. Vamos ver se o que ele falou na palavra dele é verdade mesmo. Pula aqui, ó, pula desse abismo, pula que ele vai dar ordem aos anjos, ou seja, peca. Não vale a pena você viver uma vida de privação por causa de Deus, não. Pode pecar. Ele vai dar ordem aos anjos para te segurar. Vamos ver se o que está escrito na palavra é verdade mesmo. Vamos ver se realmente o pecado vai te levar à morte. Vai nada. Você está no topo. Você está no topo. O pecado não vai te matar, não. Pode colocar. Eu tenho certeza que se você colocar Deus à prova, tudo isso daí é balela. Blefou. Ai, irmãos, todos os dias o diabo sopra isso no nosso ouvido. Jesus não deixou por escrito para nós essa experiência, essas 3 tentações específicas, porque o texto fala que ele foi tentado durante os 40 dias. Então, ele deixou essas 3 específicas e com essas separações que eu meditei aqui com você, não foi à toa, não. Vale a pena a gente olhar isso para dentro da nossa vida e ver se por acaso o diabo não está soprando nenhuma dessas 3 alternativas para nós, né? E aí então Jesus fala na palavra novamente que não é para tentar o Senhor Deus. Ah, irmãos, vamos meditar nessa palavra, vamos olhar para Jesus, cola nele que você brilha. Ele está aqui, ele deixou para nós como um filho de Deus pode viver com abundância nessa terra. E com essa palavra em nome de Jesus.